Aburoboyeu, seja bem-vindo à segunda aula do lançamento do curso de Ebó, seus caminhos e seus elementos. Eu sou Babalau Ifatopum e convido a você para, se você não viu, em primeiro lugar, para que você veja a primeira aula, onde o link está aqui na descrição, ou está aqui na página, de onde eu vou publicar também o vídeo, também essa aula. Então eu sugiro que, se você chegou aqui agora, que você assista a primeira aula e depois volte para essa aula, porque existe uma sequência lógica do que eu estou falando. Então vai ser fundamental que você siga esse... Não é um trilho, né? É uma trilha. Afinal de contas, na espiritualidade nós não temos trilho, né? Que é um grande ensinamento também. Nós utilizamos uma trilha espiritual aonde a qualquer momento, de forma oracular, você pode ir para a direita ou para a esquerda para que as coisas deem certo. E é um pouquinho disso que eu vou falar hoje. Na nossa trilha espiritual, nós não podemos deixar de conversar inicialmente com as donas da terra de onde habitamos. Ou seja, o Ileaie, a terra habitável, ela tem uma grande dona, ou seja, algumas donas, né? A terra, ela é feminina. A Baulu do Maio fez um pacto. O Samedi já fala sobre isso, que é um Odu Ifá, que fala do pacto que foi feito entre as Yamins e de como elas cuidariam da nossa terra, do propósito delas dentro da nossa terra. É claro que nessa aula eu não quero abordar de maneira profunda e detalhada o que representam as Yamins para a terra, para os habitantes da terra. O que na verdade eu gostaria de manifestar aqui é a importância de incluí-las no nosso ebó, nas nossas oferendas. Às vezes fazemos isso até de maneira involuntária, tá? Mas eu gostaria de compartilhar com você e mostrar que, a partir do momento em que nós temos a consciência de que elas fazem parte disso, nós sim vamos ter resultados melhores. Muito se fala sobre as Yamins, é um assunto, inclusive, até para o povo Yorubá, um assunto bastante delicado, né? Quiçá para nós, que aprendemos muito, que os nossos ancestrais aprenderam muito com o povo nigeriano. A gente escuta várias coisas do tipo: as Iás são ruins. Iá seria mãe, né? Só que a gente tem tanto respeito e às vezes tanto medo dessa energia que a gente chama de Iá e ponto final. Então a gente fala muito da questão da preocupação. Perceba, uma coisa é respeito com essas energias, outra coisa é medo dessas energias. E aí eu queria também falar para você que são energias, são divindades muito delicadas, que as pessoas de fato precisam ter o que a gente chama de afeire, que são as permissões espirituais para manipular essa energia. Ou seja, e eu não aconselho de maneira nenhuma que uma pessoa despreparada manipule essas energias, porque com certeza vai ter o lado ruim, o lado ossi dessas energias. A minha proposta com essa aula, na verdade, é mostrar para você que em algumas casas a gente já faz isso. Eu percebo que em algumas grandes casas já se faz isso, só que
talvez não tendo a plena consciência do que a gente está fazendo exatamente. Esse espaço que nós habitamos, como eu falei anteriormente, ele é um espaço das Yas. Ele é o Geré. Ele é um espaço delas. E nós precisamos afinal de contas, como nós habitamos o Ilhaí, não tem como nós fazermos alguma coisa, não tem como nós termos sucesso em alguma coisa, se elas não estiverem de acordo com esse sucesso. Não existe, não tem como, porque elas são uma das grandes divindades que podem, entre muitas aspas, estragar o nosso ebó, fazer com que o nosso ebó não chegue no destino correto, fazer com que o nosso ebó não vá para o Orum. Então, diante disso que eu estou falando, você pode estar se perguntando, tudo bem, babá, então como eu faço isso? Ou será que eu já faço isso? Bom, muitos de vocês já podem fazer isso, só que alguns podem não fazer isso. E o que eu vou explicar aqui, na verdade, não é uma coisa que não pode ser dita. Não é cultuar exatamente a terra, não é cultuar exatamente o Nilé, não é cultuar exatamente as Yamis, não é cultuar exatamente alguns outros orixás que estão ligados muito conectados à terra, como o próprio Omolu, o Baluaí, enfim. Mas é explicar a você que está me assistindo que sem a permissão delas nada pode acontecer. Então, partindo desse princípio, o que nós podemos fazer? Existem elementos que nós utilizamos na nossa liturgia que eles são elementos neutros, né? São elementos dos quais todos os Irumolés eles reconhecem esses elementos como elementos que você pode sim se aproximar da espiritualidade e utilizá-los, porque assim como o Epô, né, o Dendê, é um Euó de Orixá Funfun, não é nem de Orixá Funfun, mas de Oxalá em si. Existem outros orixás que recebem o Ipô. Assim como o Mel, o Ió, também é Euó de alguns outros orixás. O que nós não queremos na verdade, entregar o Fel, entregar o Euó para o orixá. Então nós precisamos pegar elementos neutros para que a gente possa, antes de entregar o ebó, antes de realizar o ebó, pedir permissão para a terra, pedir permissão para as grandes mães, donas dessa terra, e não só pedir permissão. Quando nós estamos ofertando esses elementos que eu estou falando que são elementos neutros, nós estamos na verdade, tendo gratidão por estar podendo fazer aquilo, além de agradar a terra. Então, quando nós pegamos um pouco d'água, alguns utilizam quartinha, outros utilizam uma tirrina com água, enfim, não importa. Mas quando nós colocamos um pouco diante do orixá que a gente está fazendo aquele ebó, nós colocamos um pouco de água, que é um elemento neutro, mas que é um elemento de grande importância dentro do nosso culto. Falar da água nessa aula assim, seria praticamente impossível, porque tem muita coisa para falar da água. A água nos impulsiona, a água nos dá força, a água nos limpa espiritualmente, materialmente ela nos limpa, a água nos traz criatividade, a água nos ergue. Dependendo da água, o Miocum, por exemplo, a água do mar,
ela nos traz reconhecimento, nos traz valor, nos traz riqueza. Ou seja, a minha proposta não é falar exatamente da água, mas é falar da importância da água somada ao elemento terra. Afinal de contas, o elemento terra ele nos sustenta. A terra, de modo geral, ela é de onde nós extraímos os nossos alimentos. É onde os nossos elementos do reino animal se alimentam para que a gente possa se alimentar deles. A terra é onde nós construímos as nossas casas. A terra é onde nós nos movimentamos. Então, para que a gente se movimente espiritualmente, para que a gente se movimente nessa terra que Baba Olodumare nos deu para habitar, sobre a supervisão, digamos assim, das IAs, nós precisamos demonstrar gratidão. Afinal de contas, a gente está falando de ebó, né? Eu diria que o ebó de Baba Olodumare, ebó de Deus, quando a gente faz ebó para Deus, quando nós somos gratos. A gratidão é o ebó de Olodumare. Então, o que nós precisamos fazer para, em primeiro lugar, se aproximar daquele ebó, é derramar um pouco de água no chão. Primeiro, para juntar o elemento terra e o elemento água, a força aonde nós somos sustentados, que é na terra. Segundo, para amansar, apaziguar a terra, para que ela possa permitir que nós façamos as nossas oferendas, iniciemos os nossos rituais. Só que é muito importante, né, a gente ver no dia a dia de uma casa, de um ilê, de axé, enfim, que as pessoas elas jogam a água no chão, muitas das vezes, não estou falando todas, por favor. O meu intuito não é irritar o ori de ninguém, não desrespeitar ninguém, mas é importante falar que o ato de levar a água à terra é sim um ato muitíssimo importante. E eu diria que é o que abre o portão para que a gente possa iniciar as nossas coisas. Iniciar o nosso ebó, iniciar a nossa oferenda. Mas lembrando, né? Lembrando do que a gente falou na aula passada, nós precisamos ser coerentes. Nós precisamos ser coerentes. Então, um outro elemento, mais dois outros elementos, na verdade, que são elementos muito importantes, porque assim, nós, seres humanos, nós temos a vontade e o desejo de fazer aquela oferenda. Às vezes a oferenda dá certo, às vezes a oferenda não dá certo, né? O ebó dá certo, o ebó não dá certo. Por quê? Óbvio que depende da atitude, das ações da pessoa da qual a gente está ofertando aquele ebó, né? Para quem a gente está fazendo aquele orô, ou até mesmo das nossas atitudes, né? Mas eu estou considerando que nós estamos sendo coerentes, que foi aquilo que eu falei um pouco na aula de ontem, né? Na aula passada. Então, eu estou considerando que essa parte, essa etapa nós já atravessamos. A próxima etapa é apaziguar a terra e perguntar à terra se aquela oferenda tem que ser feita naquele momento. Se aquele ebó pode ser feito naquele momento, ou se todos os elementos que estão ali para serem utilizados no ebó são os elementos necessários. Então, a próxima etapa depois da água é utilizar o bi, é utilizar o urubu. São dois elementos também neutros que os orixás eles recebem esses elementos. E aí pode surgir até, poxa, mas Xangô só come o bi. Olha, os meus irmãos, na verdade os nossos irmãos, afinal de contas nós todos somos irmãos, se considerarmos esse contexto de ancestralidade, de espiritualidade, de orixá e etc., os nossos irmãos de Oió utilizam o Obi também. Xangô,
gosta muito de urubu, mas também utiliza ubi. Então, mesmo que o ebó vá ser feito para o orixá Xangô, o que nós estamos fazendo nesse momento é cultuar a terra, é pedir permissão à terra, porque afinal de contas é aonde nós vamos depositar, mesmo que seja em cima de um pepelê, por exemplo, de um degrau de cimento, mas nós precisamos, diante desse orixá, seja Exu, enfim, não importa. Nós precisamos primeiro perguntar à terra se aquela oferenda, na verdade, ela pode ser feita naquele instante, naquele momento. Porque, veja, os ajoguns, que são aqueles espíritos que eu falei anteriormente, eles são espíritos que, muitas das vezes, por não querer desgrudar do nosso espírito, eles vão estar, inclusive, no local onde você vai fazer o ebó. Então, é muito, muito, muito importante que você pergunte, faça da forma como você costuma fazer, faça da forma como você já está habituado a fazer, mas é fundamental que você converse com a terra, converse com Ilé, né? E pergunte a ela se aquele ebó está no momento correto de ser feito ou não. Eu vou passar rapidamente sobre um assunto que eu converso bastante no curso de Obi, mas para o negócio não ficar mal acabado, né, digamos assim, existem caídas que são positivas, dentro desse contexto, né, obviamente. Existem caídas que não são positivas e que, na verdade, não é o não, e sim o vamos assuntar. Né? Minha avó costumava usar muito essa expressão, vamos assuntar, ou seja, vamos detalhar um pouco mais, ou tem alguma coisa a mais para ser vista. Dentro desse contexto, onde você vai lançar o Ubi, vai jogar o Ubi ou vai jogar o Urubu, enfim, para perguntar à terra, se aquela oferenda vai ser feita naquele instante, a Láfia é o suficiente. A Láfia aceitou naquele instante fazer. Como nós vamos nos aproximar do Ibá na hora de fazer o ebó, ou Exu, Ogum, enfim, não importa, a Láfia é um sim perfeito, porque é um sim temporário. Como nós estamos falando daquele tempo, nós temos já a permissão espiritual para fazer aquela oferenda. Se cai uma caída, eu vou falar dentro da minha família, né, como nós chamamos essa caída de Obion ou de Cureri, que são 2 gomos para cima e 2 gomos para baixo, aquele está sendo o melhor horário. É a caída mais positiva que você possa vir a ter. Tá? Que é o equilíbrio. São 2 gomos abertos e 2 gomos fechados. Se esses gomos tiverem, se você conseguir observar o sexo dos gomos, conhecer o sexo dos gomos e perceber que é um gomo fêmea, um gomo macho aberto e um gomo fêmea e um gomo macho fechado, melhor não teria como ser. Agora, se cai um ocoron, por exemplo, que seriam 3 gomos fechados e um aberto, é importante que você perceba o que a energia quer dizer a você, perceba o que a terra quer dizer a você. Ela está falando que nós temos que assuntar isso. Ou seja, pode estar faltando um elemento. Aquele horário pode não ser o melhor horário para aquela oferenda e a espiritualidade já está falando isso para você. As pessoas, o barulho pode estar incomodando e atraindo coisas ruins. Talvez uma pessoa que está presente não deveria estar presente. Talvez tivesse que ser um ebó um pouco mais reservado. Podem ter pessoas curiosas. Ou talvez seja inclusive a fé da pessoa da qual você está fazendo um ebó que você tem que chamar a atenção. E aí você tem que apurar isso, obviamente, da forma como você for jogar. Se vier os 4 gomos fechados, a Potapu, por exemplo, nós
já vamos seguir um caminho diferente. Aquele não já é um pouco mais duro. A Terra já está explicando a você. E o que acontece é o seguinte, nós, seres humanos, quando nós estamos sentindo uma dor, por exemplo, e nós vamos ao médico, nós queremos identificar o motivo real daquela dor. A gente não quer simplesmente que o médico fale, olha, é uma virose. É uma virose, poxa, vai para casa que vai passar. Não, eu quero saber exatamente o que é para eu poder tratar. Quando a espiritualidade fala para a gente não, também é bom. Porque ela já está avisando a você que se você fizer, talvez você não vá ter êxito. Então, para que gastar aquele esforço desnecessário, sacrificar? Porque, sob o ponto de vista iorubá, o sacrifício, ele não é só, nós falamos sobre isso antes, mas é o sacrifício de uma série de coisas. Ou seja, vai fazer aquilo naquele instante porque você se programou aquele instante? Nós costumamos falar que ebó tem hora para começar e não tem hora para terminar. O início do ebó é aquele ali, aonde o próprio orixá fala, não faça. Nós iniciamos. A gente vai perguntar se é para ser feito naquele dia. Ah, não é para ser feito, ou é. Então, mais à noite nós vamos fazer, ou mais à tarde, enfim, vai depender muito do horário em que você está fazendo aquilo. Mas o que eu quero deixar como recado muito importante para essa aula é que perguntar à Terra é fundamental. Porque não existe mãe, é um ditado, né? É um provérbio iorubá, que escute o filho chorar e não venha para atender. Então, se a mãe está falando não faça, não faça. Não faça. Não faça porque não vai à frente. Porque existe alguma coisa espiritual ou, quiçá, física que vai acontecer e que não vai fazer com que aquele ebó tenha a assertividade do qual a gente precisa que tenha. Existe um outro ponto que acabou que eu não falei na aula passada, sobre as oferendas, os ebós, enfim. Antigamente eu ouvia mais isso, tá? Mas eu ouvia muito, babá, eu coloquei uma canjica para Oxalá, 3 dias se passaram e a canjica está intacta. A canjica está como se eu tivesse colocado naquele instante. Poxa, que maravilha. Sem querer irritar o ori de vocês, a cabeça de vocês, o ori nu, a cabeça interior de vocês, eu falo, a canjica não foi usada. Lembra que eu falei que o ebó é para você, é para mim, eu estou cuidando da minha espiritualidade, eu estou, aquele que cuida, eu estou cuidando. Se eu usei o ebó e ele ficou intacto, a energia daquele grão que traz harmonia, que traz paz, que traz leveza, que traz uma série de coisas para o ser humano, ele não foi usado porque meu espírito não precisava usar aquele ebó. Nós precisamos colocar a mão para o céu e quando ele no segundo dia já tiver um bolor. Significa que o nosso espírito consumiu aquilo. Consumiu aquilo. Então é exatamente disso que eu estou falando. Quando nós conversamos com a Mãe Terra e ela fala faça, vá em frente e faça. Agora, se nós conversarmos com a Mãe Terra e ela fala não faça, muito provavelmente esse ebô, essa canjica, esse grão que foi colocado e que não foi perguntado à Mãe Terra se deveria ter colocado, ela não gerou bolor porque meu espírito não precisava. O espírito daquela pessoa não precisava do ebô. E a Terra iria falar. Seria como se fosse o primeiro filtro dessa grande oferenda. Bom, nessa aula eu queria realmente falar sobre a Mãe Terra e a influência dela no ebó. Ou seja, em resumo, ela sim pode, quando eu disse entre muitas aspas atrapalhar e fazer com que o nosso ebó não dê certo, é porque na verdade nós precisamos entender a mensagem que ela tem para nos passar antes mesmo de fazer ebó, fazer tutu, fazer adimu. Nós precisamos entender a vontade, não é a vontade, mas é o quanto o caminho está próspero para que a gente possa fazer aquela situação que às vezes pela intuição a gente quer fazer.
Não estou falando que nunca vai dar certo quando você não fizer isso, tá? Longe de mim. Não é não é o que eu penso, né? De maneira bem legítima, não é o que eu penso. Só que o meu propósito com essas aulas é realmente entregar um conhecimento onde você possa utilizar no seu dia a dia e possa mudar um pouco, mas se fizer sentido para você. Se não fizer sentido para você, axé, não tem problema. Mas eu quero mostrar a você o que representa o ebó, o que é o cuidado do ebó, o quanto você tem que ser coerente com o ebó. Quero mostrar a você que sem a Mãe Terra nós não conseguimos fazer nada. Para os casos onde a Mãe Terra falaria sim, pode fazer, a canjica teria o bolor. Para os casos que a Mãe Terra fala, não adianta fazer, não é isso que você está precisando, não é esse grão que você está precisando, essa canjica vai ficar intacta. Bom, se você gostou dessa aula, eu gostaria de pedir para você compartilhar ela para o máximo de pessoas. Enfim, dar like, curtir, que seria a mesma coisa, na verdade. Comentar se ficou alguma dúvida. E amanhã a gente tem um tema muito, muito, muito interessante. Que na verdade, se você parar para observar, ele está fazendo conexão. Uma aula faz conexão com a outra aula. Que é o tema chamado Ibá, que é a grande reunião espiritual. Que eu diria para você que é 50% de tudo aquilo que a gente precisa fazer dentro da espiritualidade para que as coisas possam dar certo. Que é pedir de fato a ajuda dos nossos ancestrais, de quem pisaram aqui, de quem fizeram as coisas antes da gente. Por essa aula é só. A Orumilá Beuau, Axé, Odabó. Até a próxima aula. Àṣerántí Fájuyì tó ti kú lọ sọ́run. Ọ̀gá ológun pàtàkì ẹni ayé ń fẹ́. Àṣerántí Fájuyì tó ti kú lọ sọ́run. Ọ̀gá ológun pàtàkì ẹni ayé ń fẹ́. Rere tó ṣe sílẹ̀ kárí ayé ní West Ham. A ò ní gbàgbé ẹ̀kílé ayé tó parẹ́. Adékúnlé Fájuyì ká sọ pé fún lọ́run. Ẹni ọ̀wọ̀ tí gbogbo ọmọ ráyé ń pọ́nlé. Adékúnlé Fájuyì ká sọ pé fún lọ́run. Ẹni ọ̀wọ̀ tí gbogbo ọmọ ráyé ń pọ́nlé. Tolówó ti tálákà ló sọ fún Fájuyì. Gbogbo Nàìjíríà ló ronú ikú tó kú. Ọmọ tó fi sílẹ̀ pẹ̀lú aya tó fi sáyé lọ. Oore ọ̀fẹ́ Olódùmarè kó máa bá wọn gbé. Ọmọ tó fi sílẹ̀ pẹ̀lú aya tó fi sáyé lọ. Oore ọ̀fẹ́ Olódùmarè kó máa bá wọn gbé. Títí ayé la ó máa ṣe rántí Fájuyì. Àṣìṣe rẹ̀ kó ló wà pé sínú afẹ́fẹ́.